Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Física 2 do livro do Halliday, capítulo 12, exercício número 2. Vamos ao enunciado. A distância entre os eixos dianteiro e traseiro de um automóvel é de 3,05 metros. A massa do automóvel é de 1.360 kg. E o centro de gravidade está situado 1,78 metros atrás do eixo dianteiro. Com o automóvel em terreno plano, determine o módulo da força exercida pelo solo. Letra A. Sobre cada roda dianteira, supondo que as forças exercidas sobre as rodas dianteiras são iguais. E letra B. Sobre cada roda traseira, supondo que as forças exercidas sobre as rodas traseiras são iguais. Bom, então, para resolver aí o exercício, vamos fazer uma representação aqui de um automóvel, né? Para facilitar o entendimento do que está acontecendo. Então, vou desenhar aí as nossas rodas, né? Então, vou desenhar aqui no plano. Então, aqui entre os dois eixos, ele nos deu uma medida, tá? Desenhar aí o carrinho. Aqui é a dianteira, tá? E aqui a traseira. Temos aí 3,05 metros, que é o que ele diz. Aí o centro de gravidade está 1,78 atrás do eixo dianteiro. Então aqui está o eixo dianteiro. Então vou vir aqui, vou colocar o centro de gravidade, tá? Nessa distância aqui, ele diz que é 1,78 metros. Bom, então com a representação aí, né? Deixa eu arrumar aqui para ficar tangencial. Vou usar a régua aqui para fazer o nosso solo, tá? O que a gente tem aí de forças atuando sobre o automóvel? A gente tem a força peso que está no centro de gravidade, que é massa vezes a gravidade. Na roda dianteira a gente tem duas rodas, então aparece duas forças normais. Por isso que ele diz lá, supondo que as forças dianteiras são iguais. Então vou colocar aqui duas forças normais, né, na roda dianteira. E aqui na roda traseira também teremos duas forças normais, uma em cada roda. Então teremos aí as duas normais. O carro está aí parado, não temos movimento, não temos aí aqui forças de atrito. Então essas são as forças atuando, tá, sobre o carro. O que ele nos pede aí na letra A? Ele nos pede na letra A sobre cada roda dianteira. Então eu quero saber ND. Então se a gente aplicar aqui o equilíbrio e aplicar o somatório de momentos exatamente nesse eixo, ou seja, no eixo traseiro, a gente fica com incógnita só o ND. Então a gente pode aplicar aqui a condição de equilíbrio, o somatório de momentos de torque aqui no eixo traseiro vai ser nulo. O carro está estático, tá? Vou colocar um referencial aqui como anti-horário positivo. Se eu quiser colocar horário positivo também posso, tem que colocar referencial aí adotado. Então, quem que vai causar o momento aqui nesse ponto? Essa força está aplicada exatamente no eixo, né? Não causa momento. Quem causa momento vai ser a força peso, que é massa vezes gravidade. Então, a gente vai ter aí um momento. Segurou aqui no eixo, vai rodar no sentido horário. Então, é contra a minha referência, então é um momento negativo. A força é massa vezes gravidade. Se eu tenho aí força na vertical, a distância tem que estar na horizontal.
E aí a gente precisa dessa medida aqui, tá? Vou pegar essa medida, vou chamar a princípio de L1, para ficar literal. Então, vezes L1. Depois a próxima força que eu tenho é 2ND. Então, eu vou segurei aí no eixo, que é onde é o ponto do momento. Vai rodar no sentido anti-horário, que é a referencial. Então, é mais 2ND vezes a distância, que aqui eu vou colocar que é a distância L total entre os eixos para ficar literal. Depois a gente substitui pelos valores. E isso aí é igual a zero, que são as forças que estão atuando. Então, dessa condição, a gente pode achar quem é a normal ND, né? Esse termo passa para lá positivo, mg L1 dividido por 2 e o L que estava multiplicando aqui passa dividindo 2 vezes L. Então, a gente acha aí qual é a força normal aqui na roda dianteira, tá? A gente já calcula ela, vamos fazer a letra B de forma literal, tá? E depois a gente volta e calcula ali o resultado. De forma literal, a gente faz somatório de forças em Y, o restante do equilíbrio, igual a zero, referencial para cima positivo. Então, a gente tem 2 vezes NT, aí tem mais 2ND e menos mg, isso vai ser igual a zero. Então, a gente calcula aí a normal traseira na letra B, né? Vai ser igual, passa para lá mg positivo, esse termo aqui passa para lá negativo, menos 2 vezes nd. Nd a gente tem aqui que é mg L1 sobre 2L, né? E aqui esse 2, né, vai passar a acumular como meio. Então, a gente pode simplificar esses dois aqui. Ali dentro a gente pode tirar o mínimo múltiplo comum entre L e 1, que vai dar L. Aí a gente vai ter aqui mg dividido por 1 dá L, vezes mg dá mgl, dividido por L dá 1. Aqui fica menos mgl L1. E aqui esse 2 vem aqui e multiplica. A gente pode escrever aqui a normal traseira. Pode pôr o mg em evidência. Vai ser o L menos o L1, que vai sobrar L aqui e L1 aqui, dividido por 2L. Então, essa seria a normal traseira e a normal dianteira. Então, se a gente calcular agora, né, vamos falar de valores, a normal dianteira seria a massa, que é 1.360 quilos, vezes a gravidade, vamos considerar aí 9,81 metros por segundo ao quadrado. L1 vai ser essa medida, ou seja, vai ser aqui o total 305 menos 178, tá? Que dá aí 1,27 metros, né? 305 menos 1,78, então 1,27 metros. Tudo isso daí dividido por 2 vezes o L aqui é o 305 metros. Aí esse metro corta com metro, aí a gente vai ter que massa vezes aceleração, que dá Newton, né? Calculando aí, a gente tem 1.360 vezes 9,81 vezes 1,27 dividido por 2 vezes 3,05. A gente vai ter aí um valor de 2.777,68 Newton. Mas essa não é a resposta, né, que a gente tem que deixar, porque temos que levar a consideração dos algarismos significativos e o menor valor de algarismos dado foi 3. Então a resposta tem que ficar com 3. Como aqui já tem 4, né, antes da vírgula. A gente tem que usar a notação científica, então a gente vem aqui, escreve o 2,7, o próximo algarismo é o terceiro já, então aqui é 77, a gente vai arredondar para 8,
A gente andou aqui 3 casas, então vezes 10 a terceira, tá? Na unidade de Newton. Essa é a nossa resposta de ND. E de NT, a gente vai ter a massa, 1.360 quilos, gravidade 9,81 metros por segundo ao quadrado, medida L é o 3,05 metros, menos o L1, que é 1,27 metro, que vai dar exatamente aqui 1,78, né? Dividido por 2 vezes o L, que é 3,05 metros. Esse metro aqui corta com esses que fica em evidência. Sobra aqui o quilo vezes metro segundo ao quadrado, que dá Newton, igual ao de cima. E aí, calculando, a gente tem 1.360 vezes 9,81 vezes 3,05 menos 1,27 dividido por 2 vezes 3,05. A gente vai ter aí o valor de 3.893,12 Newton. Tem mais que 3 algarismos significativos também. Então a gente coloca aí que a normal aí traseira, né? Vai ser, a gente põe aqui 3, a gente vai deixar com 3 algarismos, então é o 8. Aqui é 9, né? O próximo aqui não vai arredondar porque é menor que 5, 3. Então permanece o 9, então 3,89. Aqui estava vírgula, andamos 1, 2, 3 casas, então vezes 10 a terceira, né? Aí na unidade de Newton. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!